Trump confirmou essa tarifa de 50% sobre as importações de cobre aos Estados Unidos. A tarifa vale para todos os países que negociam com Washington. E para repercutir sobre esse sobrepreço, a gente conversa agora com o Luigi Michaelis, que é gestor da Black Swan, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no Money. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luigi. Bom dia, eu que agradeço, Victor. Muito obrigado. Luigi, eu queria entender exatamente o impacto, principalmente para o setor manufatureiro dos Estados Unidos, essa tarifa sobre o cobre, né, especificamente, e entender exatamente qual é essa relação entre produção e demanda. A gente pode ter algum tipo de impacto? Então, na verdade, o que a gente viu, no começo a gente não estava entendendo por que a tarifa ia ser de 50%, porque isso ia afetar diretamente a indústria americana, né? Ia aumentar os custos e dificultar eles. O que aconteceu? A gente está vendo que o fato deles terem, o fato do Trump ter tributado somente os produtos semi-acabados, né, acabou garantindo o suprimento do material, da matéria-prima de cobre. Então, assim, você vê que isso não afeta muito a indústria americana, pelo contrário, ela acaba protegendo a indústria americana, já que o produto bruto, ele basicamente vem do Chile, do Peru e do Congo. Então, assim, a gente acha que é uma medida de proteção e que, nesse sentido, é eficiente. Luigi, era uma pergunta que eu ia fazer, era bem básico desses, na verdade, países que exportam, né, mais cobre para os Estados Unidos. Está vendo aqui Chile e Peru. Tem alguma razão prática, exatamente essa taxação que envolve países que não têm tanta relevância do ponto de vista de volume negociado com os Estados Unidos? Perfeito. Assim, você vê que hoje em dia a demanda, para botar num contexto um pouco maior, a gente vê que a demanda de cobre ela gira em torno de 26 milhões de toneladas, enquanto a produção ela gira em torno de 23, ou seja, você tem um déficit grande de cobre no mundo. O que acontece? A gente tem. Desculpa, qual que foi a pergunta? Queria entender como essa taxação do cobre, né, envolve alguns parceiros muito setoriais, mas com uma participação não Sim, sim. tão relevante do ponto de vista de volume, né, de negociações com os Estados Unidos. Seria algum tipo... A gente percebeu, né, Luigi, que essa taxação de 50% contra o Brasil, por exemplo, ela tem um impacto muito mais político, uma intenção muito mais política do que qualquer aspecto ou filosofia econômica por trás. Queria entender se isso pode se aplicar também, por exemplo, essas importações de Chile e Peru. Não, na verdade, para eles não acabam não afetando. Você vê tanto, por exemplo, a Antofagasta, né, que é a empresa grande do Chile, a Southern Copper, são empresas enormes, elas não, os preços não mexeram, não tiveram nenhum problema nisso. Acaba que, como você falou, o Chile, o Peru, o Congo, principalmente, não são politicamente relevantes no mundo. E a única coisa que o Trump quer é proteger a indústria dele e garantir que esses produtos do Chile, do Peru, etc. e tal, cheguem nos Estados Unidos para eles produzirem os produtos semi-acabados, que é o que mais interessa para eles. Se você der uma olhada, esses três países eles são relevantes em produção de cobre, são muito relevantes, porque basicamente o que eles produzem, o Chile produz 5 milhões e poucas toneladas de cobre, por exemplo, o que eles produzem, a soma dos três países é exatamente a demanda, o déficit de demanda de todos os outros países, principalmente China e Estados Unidos. Pensando no nível de produção global e de comércio global do cobre, essa taxação dos Estados Unidos, pensando num mercado grande, como é o norte-americano, ele pode ter algum tipo de impacto na produção mundial e, evidentemente, também no preço? Não, acho que esse impacto no preço, ele acaba... Você viu ontem, né? O cobre caiu, mas não na Bolsa da Inglaterra. Então, sim, tem um impacto no preço, mas, assim, eu acho que, fora isso, não tem grandes impactos. Você vai ver impactos muito grandes das empresas. Por exemplo, a WEG vai ser afetada, mas, por exemplo, a Vale provavelmente não. Luigi, Se você quiser, podia até falar um pouquinho mais da WEG, que eu acho que é bem interessante também. por favor, quais devem ser os impactos?
Então, você vê, por exemplo, a WEG, ela tem 15, mais ou menos entre 10 e 15% da produção dela, dos produtos dela, né? São o cobre é mais ou menos 15% entre 10 e 15% do custo dos produtos deles. Então, assim, a gente acha que se você fosse aplicar essa tarifa de 50% pura, seria mais ou menos como um aumento de preço de 7,5%, entre 5% e 7,5% no preço. Porém, como já um terço da produção do cobre, como já um terço da produção é feita nos Estados Unidos, você já tem uma mitigação disso e, ao mesmo tempo, você tem uma mitigação porque, como ela tem uma capilaridade muito grande, ela pode produzir em outros lugares do mundo. Então, a gente acha que o que está acontecendo com a bolsa, que ela tem, a ação da WEG caiu muito, né? Chegou a cair 38% do pico. A gente acha que essa queda é um pouco exagerada, principalmente que a WEG tem várias vantagens competitivas e isso aí e eu acho que no longo prazo ela consegue mitigar muito disso. Luigi, pensando em capacidade ociosa nos Estados Unidos, o país teria capacidade de suprir, do ponto de vista de produção, essa queda, né, de cobre no mercado interno? Qual país, desculpa? Estados Unidos. Estados Unidos? Não, os Estados Unidos não tem condição nenhuma de produzir a quantidade de cobre que ele precisa para. Porque assim, por que o cobre é tão importante? O cobre, toda a tecnologia que a gente está vendo, AI, data center, carro elétrico, por exemplo, carro elétrico precisa de 50 quilos de cobre em média por carro elétrico, sabe? Então, assim, tudo que a gente está vendo de tecnologia nova e importante que tem acontecido no mundo depende do cobre. E assim, uma mina de cobre, ela demora entre 7 e 15 anos para ser feita. Tem muitas aprovações, a extração é mais difícil. Pegar, por exemplo, o minério de ferro, é muito mais fácil de ser extraído do que o cobre. Então, os Estados Unidos não têm condição nenhuma de, hoje, suprir a demanda fazendo novas minas. Do ponto de vista prático, a gente pode pensar... Porque a gente viu nessa fala do Howard Lutnick durante essa semana, Luigi, acerca de uma possível isenção de alguns produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir. Pensando por essa lógica, a gente poderia ter algum tipo de revisão dessa tarifa sobre o cobre ou não? Lógico, seguindo a lógica econômica, né? Eu sei que de vez em quando é difícil a gente seguir a lógica econômica, mas seguindo a lógica econômica. Então, a pergunta é excelente, sabe, Vitor? Porque é o seguinte, o que a gente tem visto é que o Trump ele não está mais seguindo uma lógica 100% econômica. Não sei se você viu a compra que o Pentágono fez da MP na semana retrasada, acho que ela comprou 15%. A gente nunca tinha visto o Pentágono comprar uma empresa. Por quê? Para garantir, era uma empresa que não dava lucro, né? Mas para garantir o suprimento de alguns tipos de metais, né? Metais raros. Então, assim, a gente está vendo que os Estados Unidos parece, ou pelo menos o governo Trump, parece que está disposto a abrir mão de uma parte da conta financeira para ter um suprimento, ou seja, para tentar que os Estados Unidos seja mais autossuficiente, especialmente em algumas matérias mais importantes. A gente estava com muita dúvida sobre isso e eu acho que essa compra do Pentágono meio que esclareceu um pouco o que está acontecendo. Pois é, né, Luigi? A gente pensando nos minerais como um todo, a gente sabe que a gente tem bastante abundância de diversos minerais no Brasil, essas chamadas terras raras. A gente tem uma dificuldade muito grande do ponto de vista logístico. Eu queria entender como é que o Brasil está posicionado exatamente nessas discussões que tangem, por exemplo, os ditames de um possível acordo entre Estados Unidos e China. Há discussões acerca, por exemplo, também da Ucrânia, né, junto à Rússia ali, com a possibilidade de uma cessão de terras raras. Queria entender como é que o Brasil está posicionado exatamente nessa discussão. Então, a terras raras é muito importante para os Estados Unidos, tanto que acabou fazendo uma grande diferença na negociação com a China. Os Estados Unidos acabou abrindo mão do chip da NVIDIA, baixou a tarifa exatamente por causa das terras raras. Então, assim, a gente está vendo que elas têm um grau de importância e que o Brasil poderia usar isso como forma de negociação. O que a gente não está vendo é o Brasil eh, tentando negociar esse tipo de material com os Estados Unidos ainda. Isso seria uma oportunidade.
Conversei aqui com o Luiz Michaelis, que é gestor da Black Swan, que eu agradeço pela disponibilidade para essa conversa aqui no CNN Money. Obrigado a vocês.